Olá pessoal, como vocês estão? Para dar continuidade a nossos assuntos aqui em Geografia, hoje nós vamos ver clima e sociedade. Na aula de hoje, nós vamos ver o conceito de clima, os tipos de clima e como o clima influencia nas atividades da população sobre a superfície terrestre. Bom, para a gente entender isso melhor, nós vamos ver qual é o conceito de clima. Clima é a condição mais duradoura em que se encontram e ocorrem os fenômenos atmosféricos. O clima é diferente do tempo, porque ele é mais estável, enquanto o tempo é mais instável, mudando constantemente. Existem vários tipos de clima. Eles vão depender da localização geográfica dos lugares e de alguns elementos e fatores que interferem sobre eles. O clima na Terra obedece um delicado equilíbrio entre alguns elementos naturais. Quais são os elementos naturais que interferem na distribuição do clima na superfície terrestre? Olha só, precipitação, que é a quantidade de chuvas, a temperatura, né? A atmosfera, o que acontece nessa camada tão importante, né? Na distribuição das atividades na superfície, influência da luz solar, altitude, distância relativa ao Sol, né? Da superfície terrestre, pressão atmosférica e umidade do ar. Vocês já devem ter visto nas previsões, né, nas previsões do tempo na superfície terrestre a nível de Brasil, né, quando vocês assistem o jornal Hoje ou algum outro jornal da televisão, vocês veem a quantidade de chuvas que cai em determinado local do Brasil. Região norte, por exemplo, o estado do Amazonas, ou na região sudeste do Brasil, no estado de São Paulo, né? O meteorologista que está ali à frente, trabalhando com esses assuntos, eles estão falando da umidade do ar. O clima na Terra resulta da inclinação do eixo terrestre em relação ao plano de sua órbita e da quantidade de luz e calor que a Terra recebe diariamente ao longo do ano. Então, nós temos aqui o eixo terrestre. Quanto mais inclinado ele é em relação ao Sol, mais a incidência de luz solar nós percebemos. Nós temos, nessa região aqui onde passa o meu dedo, nós temos a linha do Equador, onde recebe luz solar intensamente, praticamente todas as épocas do ano. E aí nós temos aqui um panorama global, né, do clima na superfície terrestre. Nós temos climas quentes com destaque ao equatorial, que passa na Amazônia do Brasil e na Amazônia, né, sul-americana. Nós temos também o clima equatorial passando aqui nessa região mais central da África. Já destacando os climas frios, nós temos o clima polar, mais na região, né, do Oceano Glacial Ártico. Nós temos um clima continental, que é esse verde mais escuro, mas aqui na região do Canadá. E assim se destacam, né, os climas no globo terrestre. E os fatores que influenciam nesse clima? Latitude, e aí eu destaco aqui
a linha do Equador, né, que passa em cima da cidade de Macapá, no estado do Amapá, ao norte do Brasil. Então, quanto mais se aproxima dessa linha do Equador, mais quente é o clima. Altitude, aí com destaque para as montanhas, né? Quanto mais alto é o relevo, mais frio é o clima. Maritimidade, a influência do mar sobre a superfície terrestre. E aí nós temos um destaque para as cidades litorâneas do Brasil, né? Elas recebem maritimidade constantemente. E a continentalidade, quanto mais você se aproxima para o interior do clima, né? Mais você tem a presença de elementos atmosféricos, como pluviosidade, entre outros. Quero que vocês observem comigo aqui esse slide sobre as zonas climáticas da Terra. Esse mapa vai representar bem isso. Zona fria ou glacial ártica, mais ao norte do globo. Zona temperada norte, com destaque aqui o território dos Estados Unidos e Rússia. Zona quente ou intertropical, próximo à linha do Equador. E zona temperada sul. Mais para a região da Patagônia, na Argentina. Nós temos também a Austrália. E aí com destaque aqui nessas fotos, né? Um clima mais frio, né? Mais de planície nessa outra foto. E aqui é uma floresta mais densa. Trouxe aqui esses elementos para vocês com destaque o que determina o clima do continente americano. Nós estamos localizados na América do Sul e a partir de agora nós vamos ver esse clima mais detalhado em toda a América. América do Norte, Central e do Sul. Né? O continente americano apresenta esses elementos que vão determinar o clima em todo o continente. O território americano tem grande extensão territorial. Tanto de norte a sul, nós temos uma grande extensão desse território. Outro destaque, diferentes formas de relevo. Por ser um grande território, nós temos diferentes relevos na superfície do continente americano. E extensa costa oceânica. Nós temos o Oceano Atlântico, banhando ali a costa leste do continente americano. Nós temos o Oceano Pacífico já banhando a costa oeste. Né? Então, essa extensa costa oceânica proporciona o quê? Uma grande variedade climática e botânica. Né? O clima vai propiciar uma variedade da vegetação e de todo aquele bioma que é presente no continente. E aí nós temos, né? Nesse mapa nós vamos destacar os climas presentes no continente. Polar, essa região mais ao norte. Nós temos o clima também temperado. Nós temos o clima a nível de Brasil, equatorial, se destacando aqui nessa região. Vegetação do clima americano, né? Já essa parte botânica, como foi destacada nos slides anteriores. Nós temos a tundra, nessa região norte. Nós temos as florestas temperadas e subtropicais, né? Aqui nessa região desse verde mais escuro, já pegando a costa leste dos Estados Unidos. Nós temos uma floresta equatorial aqui, nessa região, da região norte do Brasil. E vegetação nas zonas também semiáridas, com destaque aqui, ó, para Caatinga, os estados do Ceará, Paraíba,
Pernambuco nós temos essa caatinga. Clima frio de montanha. O que se destaca nesse clima frio de montanha, né? Nas montanhas rochosas, ele se destaca da América, as regiões de montanhas rochosas. Cordilheira dos Andes, que está presente ali na costa oeste da América do Sul, já no país chamado Chile. E Planalto do México, já se destacando na América Central. Nesse clima frio de montanha, as temperaturas elas variam entre 5 e 15 graus Celsius. E as precipitações, a quantidade de chuva, varia de 500 a 1.000 milímetros. Clima equatorial. Terras banhadas pela bacia amazônica, esse grande conjunto aquífero que está sobre a floresta amazônica se destaca. As temperaturas entre 24 e 27. Quantidade de chuva é superior a 2.000 milímetros, né? E pode ultrapassar até 5.000 milímetros. E a paisagem da floresta amazônica, em relação à vegetação, nós temos a grande massa da floresta equatorial. Na América Central, no Golfo do México, o aquecimento das águas do Caribe formam tempestades tropicais e furacões que têm consequências devastadoras. Nessa imagem que eu coloquei para vocês, à direita do slide, está a cidade de Nova Orleans, né? Situada junto ao Golfo do México, que em 2005 sofreu com o furacão Katrina. Essa região dos Estados Unidos sofreu consequências devastadoras por causa desse furacão. Na Flórida, que é na região já leste dos Estados Unidos, também nessa região da Flórida, mas a gente destaca a América Central e no litoral oriental da América do Sul, as massas de ar oceânicas provocam maior umidade, o que proporciona o desenvolvimento das florestas tropicais, né? Aqui a gente tem um exemplo de floresta tropical na América Central, aquela região ali próxima à Flórida, que já é o sul dos Estados Unidos, já pegando a América Central. Clima desértico ou árido. Esse clima ocorre principalmente no sudoeste dos Estados Unidos, no norte do México e em parte do litoral peruano, ao norte do Chile também, onde nós temos o deserto pessoal do Atacama, e ao sul da Argentina, deserto da Patagônia, como se destaca nessa imagem. Clima semiárido, nós temos temperaturas superiores a 25 graus Celsius. As médias anuais de chuvas são muito irregulares. Um período do ano chove bastante, um período do ano não, mas tem ano que não chove quase nada, então tem essa variação de chuva bastante irregular. E no nordeste do Brasil, o clima semiárido é encontrado em uma área de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, onde se destaca a vegetação da caatinga, como nessa imagem aqui à direita de vocês, no estado da Paraíba. Clima subtropical é uma zona de transição entre áreas de domínio dos climas temperado e tropical. As temperaturas podem chegar a 24 graus Celsius. A pluviosidade, a quantidade de chuvas, varia entre 1.300 e 2.000 milímetros. E no Brasil, o tipo de vegetação que corresponde a esse clima é a mata de araucária ou mata dos pinhais, já na região sul do Brasil.
Nós temos imagens aqui onde o clima frio pode trazer também consequências, né? Nós vemos carros cobertos de neve, eu já trago aqui imagens da América do Norte, e as pessoas têm que se preparar para receber um clima desse tipo. É na Antártida, aquele continente ao sul do globo terrestre, que vivem alguns pesquisadores de vários países do mundo, estudando o passado da Terra contido no gelo. A Antártida tem um papel fundamental no desenvolvimento de estudos na ciência mundial, em que estudiosos procuram descobrir como o passado do planeta interferiu e interfere no desenvolvimento das atividades na superfície terrestre. Nessa imagem nós vemos pesquisadores desenvolvendo atividades no continente. Na região do Oceano Glacial Ártico, no entanto, existem habitantes chamados Inuits ou Esquimós. Na região da Antártida, nós vimos no slide anterior, já na região sul do globo terrestre. Aqui nesse slide eu estou falando do norte do globo, na região do glacial ártico, em que se destaca a pesca como atividade econômica. Os seus habitantes utilizam gordura animal para isolar, né, as suas peles desse frio, e utilizam também os chamados iglus, e também como fonte de energia. Eles utilizam essa gordura animal. Roupas feitas de peles de animais, eles se utilizam, né, para se aquecer. Nessa imagem, pessoal, eu já trago para vocês o clima quente. As pessoas se refrescam numa piscina, nessa imagem mais à esquerda, e aqui, nessa imagem à direita do slide, nós observamos a utilização da energia solar. Aqui nessa imagem nós temos o quê? Grandes enchentes que causam a destruição de carros, mas também de moradias. Nesse slide nós vemos essa consequência da falta d'água. Essa imagem de cima é da região da África, né? Do norte do continente africano, que causa a consequência da falta d'água na desnutrição, né, dessa população. Os povos seguem uma vida nômade no deserto quente do Saara e em outros desertos, ou habitam as cidades que existem nos oásis. Essas pessoas que habitam essa região do deserto, elas buscam sempre os oásis para ter esse acesso à água. Os nômades são chamados de taregs e beduínos, né? Já no continente asiático. Eles costumam vestir-se com pano de rosto e grandes túnicas, que é uma vestimenta. Nós temos nessa imagem os camelos, que é um animal muito presente no continente africano, que ajuda na locomoção. E na outra imagem nós temos os dromedários. A pecuária é desenvolvida mediante o pastoreio nômade. Eles utilizam cabras e carneiros, né, para alimentação. Nessas regiões, o oásis permite que a agricultura seja desenvolvida com esse tipo de fruto, tâmara, pistache
e etc. Aqui uma foto clássica de um animal da região. E nós temos o oásis nessa figura mais à direita. Vocês percebem que no fundo nós temos dunas, nessa parte verde a vegetação e aqui o corpo d'água. Para encerrar, eu quero trazer uma atividade para vocês. Na primeira questão, vocês vão conceituar clima. Na segunda, vocês vão explicar o porquê o clima difere, por que o clima é diferente do tempo. Na terceira, quais são os elementos naturais que interferem no clima do planeta? Quarta questão, escreva o nome dos 4 tipos de clima temperado presentes no mundo. Quinta, diferencie maritimidade de continentalidade. Na sexta, vocês vão explicar o porquê a grande diversidade da floresta amazônica está ameaçada. Que atividades que acontecem na floresta amazônica atualmente colaboram para que a floresta esteja correndo risco de ser extinta. Na sétima questão, como os nômades são chamados na Ásia? A oitava traz, assista a videoaula contida neste link aqui e destaque a importância que a água tem na distribuição do clima no planeta. Referências que nós utilizamos, destacando o site Mundo Geo. Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.